que eles levem essa bicicleta. Veja que há ali realmente uma luta corporal. Eles entram em vias de fato, só que com isso impedem a ação desse criminoso. O rapaz ali me chamou, falou assim, ó, Cid, estão roubando a bicicleta aí, ó. Eu falei, não vai levar não, rapaz, na mão grande não vou levar não. Vamos chegar junto neles. Aí, né? O que eles falaram pra você? Falou que estava armado, falou que estava com 3/8. Engraçadinhos. Fim de jogo. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Voltamos amanhã às 18 horas. Você fica com Eduardo Escola, Simone Rames e toda a equipe do RIC Notícias. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Hoje, no RIC Notícias, bombeiros encontram corpo de menino de 8 anos. É a 6ª vítima da tragédia com o barco que virou no rio Ivaí. Mais uma baleia aparece morta no litoral do estado. É a 6ª em apenas 3 meses. 80 quilômetros de estradas paranaenses deveriam ter sido duplicadas pelo pedágio, mas as obras nunca saíram do papel. Vacinação contra o coronavírus. Até amanhã, mais 530 mil doses chegam ao estado. E ainda, temperaturas abaixo de zero. Cimepar não descarta neve na região sul. Olá, boa noite para você. 7h20. RIC Notícias está no ar. Os bombeiros encontraram hoje, no fim da tarde, o corpo da 6ª vítima que desapareceu após um barco virar no rio Ivaí, no norte do estado. Após 10 dias de buscas, o corpo de um menino de 8 anos foi encontrado a cerca de 15 quilômetros do local da tragédia. Era a última vítima que estava desaparecida desde o dia 19 de julho. 9 pessoas estavam na embarcação que virou perto de 3 quedas d'água. Só 3 passageiros conseguiram escapar da tragédia com vida. Mais detalhes desse assunto você confere em nosso portal, o ricmais.com.br. E agora nós vamos falar do acidente que envolveu 22 veículos e deixou 8 mortos na BR-277 em São José dos Pinhais em agosto do ano passado. Com o fim do inquérito, foram indiciados a Ecovia, concessionária responsável pelo trecho, e o motorista do caminhão que provocou o acidente. Com a conclusão do inquérito, foram indiciados a Ecovia e o motorista do caminhão. A concessionária responde por homicídio e omissão, já que é a responsável pela rodovia. E o motorista por homicídio na condução de veículo automotor. O tacógrafo dele marcou uma velocidade acima de 80 km por hora e por isso ele foi indiciado, visto que se tivesse mantido a velocidade permitida, poderia ter evitado aquele acidente. Da concessionária foram indiciados o superintendente de tráfego e os controladores de tráfego. Se o Ministério Público aceitar denúncia, todos vão a júri popular. O grave acidente na BR-277 foi no dia 2 de agosto de 2020. 8 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Além da neblina, havia muita fumaça causada por uma queimada nas margens da rodovia. Um engavetamento aconteceu envolvendo carros de passeio. Depois, um caminhão se envolveu no acidente com ainda mais gravidade. Testemunhas relataram que a falta de visibilidade na pista foi o principal motivo para o acidente. Só no primeiro mês de inquérito policial, mais de 60 pessoas já haviam sido ouvidas. São pessoas que sobreviveram, funcionários da concessionária e autoridades policiais. Poderia ter sido evitado, sim, esse acidente. Não foi evitado justamente por uma omissão dos funcionários da Ecovia. Bom, a Ecovia e os funcionários em nota afirmaram que receberam o indiciamento com surpresa. Já a defesa do motorista do caminhão aguarda o acesso ao processo. A polícia apreendeu um adolescente de 17 anos que não tem nenhum medo do perigo. Ele subiu num poste de 5 metros de altura e veja só o que ele roubou. O adolescente de 17 anos aproveitou a tranquilidade da madrugada para cometer o furto do carneiro em uma fazenda em Santo Antônio da Platina. O suspeito parece calcular a altura do poste e sobe rapidinho para, lá em cima, desligar a energia. Outros 3 rapazes aparecem em seguida
prontos para levar o animal embora. O fato é que o Homem-Aranha do Norte Pioneiro acabou sendo apreendido pela teia da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Agora, o delegado quer saber quem são os outros bandidos que aparecem no vídeo. A polícia encontrou 20 quilos da carne do animal na casa do menor. De acordo com a polícia, ele também é responsável por vários roubos na cidade. Então o indivíduo adolescente aí também vai responder, além da sequência dos roubos, pela prática do crime de furto de animal. E ainda falando em crimes cometidos por adolescentes, menores de idade foram alvo de uma operação contra o tráfico de drogas hoje aqui na capital. Os 4 adolescentes com idades entre 15 e 17 anos foram apreendidos em uma operação da Polícia Militar no bairro Parolim, em Curitiba. Além dos menores, os policiais também apreenderam cerca de 5 quilos de drogas. A Operação Rede Curta tem o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. Um acidente impressionante no centro de Londrina. Câmeras registram o momento em que o carro fura o sinal vermelho. Ao bater em outro carro, o veículo capotou. Por sorte, os 2 motoristas tiveram apenas ferimentos leves. Um homem de 45 anos morreu em um capotamento na BR-163, perto de Novo Horizonte, no oeste do estado. Segundo a polícia, ele teria perdido o controle e foi jogado para fora do veículo. A vítima morreu na hora. O carro estava carregado de narguilés. 2 semanas depois do afastamento de 27 policiais rodoviários estaduais e a prisão de 14, nós tivemos acesso a parte do processo da Operação Força e Honra. Os documentos apontam indícios de corrupção e também enriquecimento ilícito de PMs que atuavam no interior do estado. Por trás das fachadas dessas casas de médio e alto padrão estavam, segundo o GAECO, um esquema de corrupção de policiais militares rodoviários estaduais que atuavam na região noroeste do Paraná. Só um dos 14 PMs detidos tem 10 imóveis, um patrimônio de mais de R$714 mil. Apesar do salário líquido de R$ 6.474 mensais, o terceiro sargento pagou mais de R$ 7.700 à vista de IPVA de um dos próprios carros. Nos documentos a que a RIC Record TV teve acesso, dá para ver como agiam os policiais investigados. Numa captação de áudio na manhã do dia 6 de julho, PMs de Cruzeiro do Oeste conversam com um homem identificado como Clodoaldo. Eles negociam o recebimento de perfumes e medicamentos contrabandeados para não seguir com o flagrante. Em um dos trechos transcritos, o policial diz: "Isso aqui vai ter que levar você para a delegacia." A conversa segue até que Clodoaldo diz: "Tira para 1.000 para os senhores aí. Se quiser, tira meia dúzia de perfume para não prejudicar para eu não perder a viagem. Pode tirar uma meia dúzia de perfume aí. Vou tirar." E o PM responde: "Vamos ali dar uma olhadinha então." O medicamento recebido pelos policiais é conhecido como Viagra paraguaio e não tem registro na Anvisa, ou seja, é proibido no Brasil. A conduta correta seria a prisão em flagrante do Clodoaldo pelo crime de contrabando de medicamentos, além do descaminho de perfumes. A operação também teve como alvo um empresário e um vereador de Campo Mourão. Entre as apreensões estão R$130 mil em dinheiro e 8 tabletes de maconha, cocaína e haxixe. Na casa de um sargento preso, o GAECO encontrou em um cofre R$25.500. A investigação segue em sigilo. Bom, a nossa equipe entrou em contato com a Corregedoria da Polícia Militar, que informou que 27 policiais militares rodoviários estaduais são mantidos afastados e outros 14 detidos. Nós também tentamos contato com os promotores do caso, mas ainda nós não tivemos retorno. Há 4 meses do fim dos atuais contratos de pedágio no Paraná, as 6 concessionárias têm obras que provavelmente não serão entregues a tempo. Nessa lista entram duplicações que já foram pagas pelos motoristas, por nós que atravessamos as praças de pedágio, mas que nunca saíram do papel. E aí, eu vou perguntar aqui para Simone Rames, ao vivo, no RIC Notícias, o que acontece agora, Simone? Boa noite.
Oi, Escola, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, para a gente ter uma ideia da gravidade do problema, são 80 quilômetros de rodovias aqui no estado que já deveriam estar duplicadas e também obras importantes, como a construção de pelo menos 3 contornos em rodovias da região noroeste do estado, que provavelmente não serão entregues até o fim dos contratos em novembro desse ano. As 6 concessionárias de pedágio aqui do Paraná têm obras pendentes. Vou dar um exemplo. A Caminhos do Paraná tem 71 quilômetros de duplicação que ainda não se iniciaram. São 2 trechos, 32 quilômetros na BR-277, mais 39 quilômetros na BR-476, aqui na região de Curitiba. Quem coordenou esse recente levantamento, que fez esse mapa aqui do atraso das obras em concessionárias aqui do estado, foi a equipe do deputado estadual Homero Marchese, que já informou que essas concessionárias serão acionadas judicialmente, inclusive pelo Ministério Público Federal, para que elas paguem na justiça, para que tenham um valor de patrimônio bloqueado, para evitar esse calote nas obras aqui do estado. Vamos ouvir o que ele diz. Nós já oficiamos o Ministério Público Federal e o Governo do Estado e a gente espera que eles movam ações judiciais para conseguir o bloqueio dos valores para fazer essas obras. É preciso fazer isso já, porque se isso acontecer depois dos contratos, pode ser que o usuário paranaense fique a ver navios. O ideal seria que o Poder Judiciário determinasse que essas empresas depositassem o valor correspondente às obras numa conta judicial. E aí, com esse valor, o Governo do Estado fica garantido para fazer as obras depois. Então, assim, enfim, né, Simone? São os atuais contratos... Olha, esse valor não é... Desculpa, eu te interrompi. É isso, Escola, são os atuais contratos e esse valor dessas obras que estão pendentes são valores milionários, quiçá bilionários. Esse levantamento ainda está sendo feito, mas tudo indica que, como são obras muito grandes, provavelmente não serão entregues até o final do contrato, que vence agora no mês de novembro. E como você disse, a gente disse no começo, né, Simone, a conta já está paga, o motorista já pagou e não viu a cor dessas obras acontecendo. Exemplo e lição para os próximos contratos que vêm em novembro. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Porque agora a gente fala da onda de frio que está chegando ao Paraná. O pior momento dela aqui no estado deve ser na madrugada de quinta-feira. Essa é a previsão do CIMEPAR, que também não descarta a possibilidade de neve. Quanto à neve, não se descarta alguma possibilidade, né, uma pequena possibilidade na região sul do estado, região de Palmas principalmente, na noite desta quarta-feira. No sábado já começa a perder força novamente essa massa de ar polar. A frente fria continental avança sobre o Paraná, ganha força e despenca as temperaturas nessa madrugada. Chuva acompanhada de vento forte não está descartada para o estado. Em Curitiba, o dia começa com apenas 1 grau. Já na região sul e central do estado, as temperaturas previstas já são negativas amanhã. Menos 2 graus em Guarapuava e menos 3 em Palmas. Na quinta-feira, o tempo seca e esfria ainda mais. A geada deve ser forte em todo o estado. Na capital, a mínima prevista é de 2 graus negativos. Mas por conta do vento, a sensação térmica deve ser ainda mais baixa, apesar da presença do sol. Bom, você viu aí, né? A previsão do tempo deu alerta. Estão previstas geadas nas madrugadas dos próximos dias aqui no Paraná, em várias regiões. E em São José dos Pinhais, que é um dos principais produtores de hortaliças do estado, os agricultores já estão se preparando para evitar prejuízos. As hortaliças estão entre as culturas que mais sofrem com as baixas temperaturas. Na propriedade da Vânia, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, são pelo menos 5 tipos de alface. Os canteiros estão há dias com as mantas de TNT. Algumas variedades são cultivadas em estufa. Assim, o produtor consegue proteger, por exemplo, a cebolinha e a salsinha, que são muito sensíveis ao clima. A rúcula e o espinafre também são cultivados nesse sistema protegido e acabam não sofrendo tanto com o frio. Já as culturas que ficaram sem a proteção durante a geada da última semana, como a couve e o brócolis, tiveram a qualidade comprometida. Uma boa parte é perdida no campo, o que acaba reduzindo a oferta dos produtos. Prejuízo para o agricultor e aumento de preço para o consumidor. É justamente esses prejuízos, né? Essa perda de qualidade, redução
no desenvolvimento da planta, que já ocorre naturalmente no inverno, afeta bastante a disponibilidade do produto para o consumidor. Aqui no nosso telão, a volta para casa do curitibano nesta terça-feira. Neste momento, 11 graus em Curitiba. E você vai ver no próximo bloco quem vai receber as doses que chegaram hoje ao Paraná. Destaque do RIC Notícias já já.
2 novos lotes de vacinas contra o coronavírus chegaram hoje ao Paraná. A chegada de outros 2 lotes está prevista para as próximas horas. E a Camila Andrade pede passagem, chega ao vivo para a gente, porque no total serão 530 mil doses. Camila, boa noite. Só notícia boa, né, Escola? Uma boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, bem cedinho chegaram aqui ao Paraná 170 mil doses da Coronavac e aí logo na seguida chegaram mais 63 mil doses da AstraZeneca, que aliás vem em 2 lotes, ou seja, hoje à noite ainda devem chegar aqui ao estado mais 298.250 doses. E como você disse, não para por aí. Amanhã estão previstas também a chegada de mais 118.170 doses, dessa vez da AstraZeneca, Escola. No total, o Ministério da Saúde já encaminhou aqui ao Paraná mais de 9 milhões e 21 mil doses de vacinas contra a Covid-19. E com isso, o estado já imunizou mais de 5 milhões e 500 mil pessoas com a primeira dose de vacina contra a Covid-19, o que representa, Escola, 67,2% da população adulta do estado, aquela população acima dos 18 anos de idade. Agora, quando a gente fala do esquema vacinal completo, a primeira e a segunda dose, ou então aquelas pessoas que tomaram a vacina da dose única, a gente está falando, Escola, de 2 milhões de paranaenses totalmente imunizados e a gente segue contando. Com certeza. E com a chegada desses novos lotes, Camila, quem em Curitiba vai vacinar amanhã, quarta-feira? Olha, Escola, Curitiba disse ontem, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, que tinha acabado ali os estoques para a imunização daquele público geral. Curitiba terminou de imunizar a população com 36 anos completos. E aí, como apesar dessas boas notícias aí da chegada de tantas doses aqui ao estado, ainda é necessário fazer aquela separação e a distribuição para os municípios. É claro que a capital tem uma vantagem, né? Está bem pertinho, a distância é curta, mas até lá, então, amanhã segue por aqui apenas a vacinação em segunda dose. E a gente está falando especificamente, Escola, das pessoas que tomaram a AstraZeneca, a primeira dose, no dia 5 de maio, e aquelas que tomaram a Coronavac no dia 3 de julho. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que 20 mil pessoas procurem os pontos de vacinação aqui pela capital. Mas com tantas doses chegando aqui ao estado, é claro que essa retomada aí do calendário geral deve acontecer ainda essa semana. E aí, Escola, para as pessoas com 35 anos completos. Ou seja, tá na trave. Tá na trave, Camila. Obrigado, viu, pelas informações. Vai se proteger do frio, que com certeza na rua a situação deve estar ficando cada vez pior assim que as horas vão passando. Daqui a pouquinho a gente se fala. Uma mulher armada com uma faca partiu para cima de um motorista de aplicativo hoje à tarde. O ataque de fúria teria acontecido porque o condutor cancelou a corrida. As imagens mostram a discussão entre uma mulher e um motorista de aplicativo. Ela tem uma faca e parte para cima do homem, que vai gravando tudo. Grava pra você ver. Vai, pode dar. As cenas foram gravadas em frente a esse condomínio que fica na zona norte de Londrina. Segundo o motorista, ele foi chamado até aqui via aplicativo para transportar uma moradora. Só que ela teria demorado mais que o permitido e ele desistiu da corrida. Foi no momento em que a mulher desceu e ficou sabendo do cancelamento que começou toda a confusão. Pelo aplicativo é fornecido para a gente esperar. E a gente esperou, deu 5 minutos, a pessoa não apareceu, eu cancelei. Um dos golpes chegou a acertar o ombro do homem, porém de raspão. Cleiton trabalha como motorista de aplicativo há cerca de 8 meses. Ele garantiu que não conhecia a moradora e que ainda não havia se deparado com uma situação tão violenta como essa. Ele registrou o boletim de ocorrência. A mãe do rapaz ficou apavorada com o ataque de fúria da passageira. Teve coragem de ver o vídeo? Eu tive coragem de ver. E o coração de mãe? Olha, na hora eu falo pra você que eu não sei nem o que eu senti, quase que eu tive um piripaque. Dezenas de motoristas de aplicativo protestaram em frente ao prédio da agressora. Já teve caso de senhor apanhar, já teve caso de Uber não querer levar saco de cimento em estrada de chão, essas coisas, e apanhar. A defesa de Luiz Felipe Manweiler, condenado pela morte de Tatiane Spitzner, entrou com um pedido na justiça para a realização de um novo julgamento. Os advogados alegam a ocorrência de 7 nulidades durante o júri popular que aconteceu em Guarapuava no começo de maio. Os detalhes estão aqui no nosso portal ricmais.com.br. Agora, o Ministério Público e a assistência de acusação devem se manifestar antes que o caso seja analisado pelos desembargadores. Manweiler foi condenado a 32 anos de prisão pela morte da advogada. Tatiane foi encontrada morta depois de uma queda da sacada do apartamento onde morava.
Mais detalhes você já sabe. Rick Mais. Em Maringá, no noroeste do estado, está prevista para amanhã o retorno dos alunos da rede municipal de ensino. 37 mil crianças são esperadas. Para receber os alunos, as escolas estão seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Esse ambiente aqui, por exemplo, que antes recebia 35 alunos, agora está adaptado para comportar no máximo 16 crianças. E as mesas já estão remarcadas para manter o distanciamento social. Por enquanto, não vai ter período integral. Para garantir a segurança das crianças, todos os professores e funcionários estão recebendo orientações importantes para serem praticadas diariamente. Nós estamos avançando de uma forma bem cautelosa, seguindo os protocolos. A rede municipal espera receber cerca de 37.715 alunos, entre ensino infantil e fundamental. Eu quero muito que volte, porque eu tô com muita saudade da escola. Já faz mais de um ano que a gente não vai. Entendi. E em casa era mais chato sem os amiguinhos? Era muito. Agora imagens ao vivo aqui no nosso telão de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Nesse momento, há pouco, a câmera da nossa torre estava balançando por lá, 11 graus na fronteira com o Paraguai. E a seguir, cidades preparam abrigos para evitar mortes por causa do frio. O Rick Notícias já volta.
RIC Notícias de volta, agora às 7h50. Mesmo com as temperaturas mais baixas registradas em Curitiba, sobram vagas nos abrigos da Prefeitura. Apesar do frio, quase 30% dessas vagas acabam desocupadas. A Simone Rames fala com a gente agora porque, Simone, muitos moradores de rua recusam esse serviço. Pois é, Escola, é isso que acontece, né? Aqui em Curitiba são mais ou menos 1.635 vagas em casas de acolhimento, chamados abrigos, mas todas as noites, mesmo nessas noites mais geladas, cerca de 500 vagas ficam aí vazias, né? Não tem essa procura dos moradores de rua, que muitos deles não aceitam ir até esses locais, mesmo com a equipe da FAS fazendo essa abordagem, esse trabalho de convencimento. Então, a grande preocupação agora, nessas noites mais geladas, é com a hipotermia desses moradores de rua, já que na capital a mínima pode ser de 3 graus negativos e a sensação térmica muito pior. E aí, nesses casos, os moradores de rua que não aceitam ir até esses locais acabam recebendo cobertores. Mas é muito importante que as pessoas também colaborem com esse trabalho da FAS, né? Quem ver um morador de rua nessa situação pode acionar o aplicativo Curitiba 156, ligar para a Central 156 e passar essa localização. É muito importante, é uma ajuda fundamental nesses dias, né? Que inclusive a gente viu agora há pouco que o CIMEPAR não descarta até o risco de neve, a possibilidade de neve em algumas cidades aqui do sul do estado. Olha, no interior do estado, muitos municípios também estão com o alerta ligado em relação ao amparo dessa população aí que não tem para onde ir nesses dias mais frios. Em Cascavel, um abrigo foi montado e os animais de estimação desses moradores também têm um espaço garantido. Vamos ver na reportagem. O ginásio de esportes se transformou em alojamento. A chegada da onda de frio mais intensa do ano trouxe um alerta. Os riscos para quem vive na rua. Cascavel tem pelo menos 300 pessoas nessa situação. 100 já são acolhidas pelos programas municipais. Outras 200 vivem dessa forma. Nos dias frios, a vulnerabilidade aumenta. Pode ocorrer danos, principalmente em virtude da hipotermia, né? Quando a pessoa fica exposta por longo tempo a frio constante, podendo ocasionar até a morte nos casos mais graves. O ginásio de esportes ganhou colchões, cobertores e já conta com estrutura de banheiros com chuveiro quente. O abrigo vai funcionar durante esse período de frio intenso, entre 27 de julho e 1º de agosto. Todos os kits foram preparados com materiais para higienizar tudo e garantir também a segurança sanitária das 50 pessoas que devem utilizar esse programa. O grande diferencial da campanha é que dessa vez os animais de estimação dos moradores de rua também poderão acessar o ginásio. Isso porque em muitos casos as pessoas que estão em situação de rua acabam resistindo a esse acolhimento por ter que deixar o bichinho para trás. Tendas serão montadas para receber mulheres e crianças. Roupas e cobertores também estão disponíveis para doação. O ônibus da Secretaria de Assistência Social fica disponível para buscar grupos em diferentes pontos da cidade. Pois é, né? A gente viu aí essas imagens, são tão tristes, né? Da gente ver moradores de rua nessa situação, dormindo em pontos de ônibus, embaixo de marquise, né? Em Maringá, um abrigo parecido com esse que a gente viu aí em Cascavel também foi montado. É um abrigo provisório que vai oferecer 112 vagas e pode ser ampliado caso haja necessidade. Nesse local, os moradores de rua vão receber pelo menos 4 refeições, cama quentinha, um local adequado para higiene e o espaço para os animais de estimação também está garantido com casinhas para o cachorro e também alimentação. Porque como a gente viu na reportagem, na escola muitas vezes é justamente esse motivo que faz o morador de rua recusar essa ajuda, relutar em um abrigo porque não quer se separar daquele fiel companheiro, né? Com certeza, Simone. Fico alerta também para a população. Viu alguém em situação de rua, entre em contato com a prefeitura. Simone, até amanhã, viu? Se proteja do frio. E para a gente encerrar, a gente vai ver que mais uma baleia jubarte foi encontrada morta no litoral do estado. É a 6ª nos últimos 3 meses. Desta vez, o animal estava em Guaratuba com uma rede de pesca presa ao corpo. A fêmea, de cerca de quase 9 metros, chegou a ser encontrada com vida, mas morreu horas depois. O RIC Notícias de hoje fica por aqui. Eu peço que, se você vê alguma imagem do frio na tua cidade, entre em contato com a gente pelo Instagram. Boa noite, até amanhã.